vídeo nós vamos pensar, será que existe alguma indicação nas Escrituras de um período de tempo entre o arrebatamento e o início da tribulação? O arrebatamento da igreja abre o caminho para o início da 70ª semana da profecia de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. O início deste período de tribulação de 7 anos é anunciado pela assinatura de uma aliança, o tratado entre o príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26, e o líder judeu dos muitos, Daniel também capítulo 9, versículo 27. Será no meio da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, que ele quebrará sua aliança com a nação, profanando o santuário dentro do templo. Expresso nas palavras, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, Daniel capítulo 9, versículo 27. Esta assinatura do tratado na terra ocorrerá simultaneamente com o evento no céu, quando o Cordeiro abrir o primeiro selo do livro, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, marcando o início daquele período chamado o Dia do Senhor. A palavra de Deus não dá nenhuma indicação da duração do intervalo de tempo entre o arrebatamento da igreja e a assinatura da aliança. Esse intervalo pode ser muito curto, talvez dias, semanas ou até meses. Deve-se reconhecer que alguns comentaristas, alguns crentes, consideram que esse período pode se estender por anos. Alguns até sugeriram até uma geração, ou seja, 30, 40 anos. No entanto, onde a Escritura é silenciosa, é inútil especular. Talvez se deva chamar a atenção para os versículos iniciais de Apocalipse capítulo 7, onde é dito: outro anjo clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Então, Apocalipse capítulo 7, esses versículos estão no versículo 2 e versículo 3. O uso da conjunção que temos aqui no início do versículo 2 até sugere um período de tempo mensurável entre o arrebatamento e o início da tribulação para a salvação e selamento desses 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Estes serão os pregadores do evangelho do reino naquele período. João Batista disse uma certa vez, quando viu o Senhor Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista era um homem único, com uma mensagem única. A ele foi confiada a tarefa de anunciar a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. Sem o apoio de nenhuma organização religiosa, sem o polimento de um orador treinado e sem as armadilhas do coração ou da correção social, ele falava em tons que atraía milhares para ouvi-lo. Seu maior sermão foi um modelo de brevidade e clareza. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 milênios depois de terem sido ditas pela primeira vez, essas palavras mantêm toda a sua vivacidade e poder originais. Por meio de João Batista, Deus deu um testemunho atemporal e poderoso do valor infinito de seu próprio Filho e do valor duradouro da obra da cruz. Este único, maravilhoso, incorpora 3 das verdades cardeais do Evangelho, ou seja, a ruína do homem, o remédio de Deus e nossa responsabilidade com esta mensagem. A Bíblia confirma com a observação cuidadosa, ela revela que o pecado é uma força destrutiva em nosso mundo. A ruína da sociedade, manifestada em violência, imoralidade e vício, são os sintomas
externos e coletivo de um vírus espiritual que infecta pessoalmente todas as almas. E a culpa interior e o vasto vazio de um coração sem Deus são lembretes constantes de que não estamos naturalmente prontos para nos encontrar com Deus. A Bíblia declara de uma forma clara que todos pecaram. Do viciado rigorosamente imoral ao viciado mais degradado, não há diferença. Embutida em cada coração está a rebelião contra Deus. Dentro de cada história individual há atos e atitudes que ficam aquém do santo padrão de Deus. Como resultado, a ruína pessoal e eterna é o futuro inevitável de todos os que vivem e morrem sem a salvação por meio do Senhor Jesus, que é recebida pela fé. Em graça surpreendente, Deus providenciou gratuitamente um plano de resgate para uma raça arruinada e pecaminosa. Nós temos, ou melhor dizendo, nos termos mais simples possíveis, João nos fala de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nossa profunda necessidade foi atendida com a solução perfeita de Deus, um sacrifício e substituto para o pecado. Ele, pessoalmente, se tornou o portador dos pecados por uma raça sobrecarregada. A cruz é tudo sobre o remédio de Deus para o pecado. O que fomos incapazes de fazer, Ele mesmo fez. No sofrimento infinito do Cordeiro Imaculado, Ele formou um caminho de perdão e justiça para todos nós. Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo como uma resposta adequada à nossa culpa mais profunda, e Ele agora declara: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado. Como médico com um paciente doente, o diagnóstico correto da doença e a prescrição são passos úteis e necessários. É óbvio, no entanto, que sem ingerir pessoalmente, sem ingerir pessoalmente o medicamento específico, nenhuma cura é remotamente possível. O fato dos remédios serem genuínos e funcionarem como prometido são irrelevantes neste caso. Eles devem ser recebidos, ingeridos, ou a doença tragicamente fará outra vítima. Quanto mais o Evangelho de Deus, Deus prescreveu a cruz como a fonte de cura onde o perdão dos pecados é obtido. Esta solução, fornecida sem custos para o pecador culpado, mas um alto custo para Deus, é nos oferecido para ser recebido pela fé. Não há despesas para nós pelo grande custo na morte de Cristo. Tudo foi pago integralmente pelo próprio Deus. Uma pergunta, então, permanece: o que você fará com este remédio para os seus pecados? A obra de Cristo requer aplicação pessoal a fim de entrar em sua bênção. Você vai contemplar Ele, você vai olhar para Ele, para Cristo, para a salvação e vida. Você o receberá pessoalmente pela fé, aceitando-o como seu Salvador? Esta é uma decisão sua. Esta é uma escolha sua. Tudo Cristo já tem feito. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, lhe convido a crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Tudo isso que eu citei agora no final deste vídeo, versículos da Bíblia, estão em Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.